Boa noite. Nos primeiros meses, o Brasil registrou 7 casos de hantavírus, com óbito em Minas Gerais. Os casos foram identificados em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No cenário internacional, houve um surto da cepa Andes em um navio de cruzeiro na América do Sul, com 11 casos e 3 mortes. Essa cepa, comum na Argentina e no Chile, é rara por ter capacidade de transmissão entre pessoas. No Brasil, as linhagens de vírus não são transmitidas entre pessoas. O contágio ocorre principalmente pela inalação de partículas de urina, fezes e salivas de roedores silvestres infectados. Agora, veremos um documentário feito por um especialista. O que é o hantavírus? O hantavírus é uma doença viral que ela é transmitida especialmente por secreções, que são urina, fezes, saliva de ratos infectados pelo vírus. Por que essa doença é considerada grave? A doença ela é considerada grave porque ela pode dar um comprometimento nos pulmões e no coração, levando muitas vezes a insuficiência respiratória grave, choque cardiogênico e necessidade de internação em terapia intensiva. Quais são os sintomas? Os sintomas são muito inespecíficos e muitas vezes pode confundir com outras doenças virais, tais como dengue, gripe, a influenza, por exemplo. Então, é por isso que ela é de difícil diagnóstico. Uma outra característica é que pode dar uma dor lombar, ou seja, na região das costas, importante, além de febre e outros sintomas menos inespecíficos. É possível pegar hantavírus de outra pessoa? Até o momento, não há documentado transmissão de pessoa para pessoa nas Américas. Porém, não é uma via de transmissão que está excluída. Nesse momento, estamos em investigação a partir dos novos casos que surgiram. A quarentena é sempre necessária? Não é sempre necessária, até porque não é uma doença que a gente tem certeza que existe transmissão de pessoa para pessoa. Porém, em algumas situações, se houver essa suspeita, a vigilância pode recomendar. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito à base de sinais e sintomas e precisa ter uma exposição, ou seja, pessoas que vivem na área rural é um grupo de risco mais comum. E o diagnóstico confirmatório é feito por exame de sangue, a sorologia e em algumas situações de pesquisas também o teste molecular. Ainda na área da saúde, pesquisadores brasileiros divulgaram resultados promissores em estudos para tratamento de cânceres do sangue. O tratamento apresentou alta taxa de eficácia e representa um importante avanço da ciência nacional. Um dos maiores avanços recentes na cura do câncer de sangue no Brasil é a terapia celular CAR-T, que apresentou uma eficácia de até 87,5% em pacientes com linfoma que não respondiam aos tratamentos tradicionais. A terapia CAR-T consiste em reprogramar o próprio sistema imunológico do paciente para combater a doença. As principais etapas e detalhes incluem: coleta das células de defesa do paciente. O primeiro passo do tratamento consiste na remoção de células do sistema imunológico do próprio paciente, chamadas linfócitos T. Essas células são responsáveis por identificar e combater ameaças ao organismo, como vírus e bactérias. A coleta é realizada por um procedimento especializado que separa os linfócitos do sangue, preservando sua viabilidade para etapas seguintes. O uso da própria célula do paciente reduz o risco de rejeição e torna o tratamento altamente personalizado. Modificação genética em laboratório. Após a coleta, os linfócitos são enviados para laboratórios de alta tecnologia, onde passam por procedimento de engenharia genética. Nessa etapa, os cientistas inserem nos linfócitos uma nova característica que lhes permite reconhecer proteínas específicas presentes na superfície das células cancerígenas. Essas modificações transformam a célula de defesa em agentes altamente especializados, capazes de localizar e atacar o câncer com muito mais precisão do que os mecanismos naturais do organismo. Multiplicação e preparação das células modificadas.
Depois de serem geneticamente alteradas, os linfócitos passaram por uma fase de expansão em laboratório. Os pesquisadores estimularam sua multiplicação para produzir milhões de células prontas para combate ao tumor. Antes de serem utilizadas no paciente, essas células são submetidas a rigorosos testes de qualidade e segurança, garantindo que estejam aptas para desempenhar sua função terapêutica. Reintrodução no organismo do paciente. Concluída a preparação, as células modificadas são reinfundidas no paciente por meio de um procedimento semelhante à transfusão. Ao retornarem ao organismo, elas circulam pela corrente sanguínea em busca das células cancerígenas. Como foram treinadas para reconhecer alvos específicos, conseguem identificar e destruir os tumores com grande eficácia, atuando como um verdadeiro medicamento vivo desenvolvido sob medida para cada pessoa. Resultados alcançados pelo estudo clínico brasileiro. O desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil representa um marco para a ciência nacional e para o Sistema Único de Saúde SUS. Com investimento de aproximadamente 100 milhões do governo federal, o estudo clínico demonstrou resultados altamente promissores no tratamento de câncer no sangue. Os dados mostraram que quase 90% dos pacientes apresentaram remissão completa da doença ou redução significativa dos tumores, evidenciando o potencial da terapia para transformar o tratamento oncológico e ampliar o acesso a tecnologias avançadas produzidas no próprio país. Existem fragrâncias que passam. Existem aquelas que permanecem na memória. Lily traduz delicadeza, força e sofisticação em cada detalhe. Porque toda mulher merece deixar a sua essência por onde passa. Lily, a beleza de ser inesquecível. Só o Boticário. Tem hora que tudo fica mais gostoso com o Treloso na mão. Treloso, te salva no trabalho e na escola. Agora, em ritmo de Copa, nas vésperas do jogo Brasil contra Haiti, ficamos com a nossa entrevistadora Nicole Vitória. E aí, Nicole, como estão as coisas por aí? Boa noite, Heitor. Nós estamos mais uma vez com um dos moradores aqui da Coab, no bairro de Abreu e Lima. O nome dela é Lucilene. Lucilene mora aqui há 4 anos. Lucilene, o que a senhora achou do Brasil contra o Haiti ontem? Eles jogaram muito bem. No primeiro momento, eles foram, meio que não sabiam jogar. Mas depois eles começaram a se empolgar e jogou muito bem. O Brasil é muito bom, pra cima. Então, a senhora acredita que a gente tem potencial para ganhar o Hexa? Sim. E eu queria saber também, qual é o jogador que a senhora acha que vai ser mais destaque esse ano? Porque ano passado, há 4 anos atrás, foi o Neymar, né? Vinícius Júnior. Então, ele é o cara. Então a senhora é muito fã do Vinícius Júnior. Muito. Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Heitor. Nós estamos aqui hoje na cidade de Abreu e Lima, no bairro da Coab, para entrevistar alguns dos moradores daqui, para saber como estão as suas expectativas para a Copa. Nós estamos aqui hoje com Michela, que é uma das moradoras aqui de Abreu e Lima há mais tempo. Eu queria saber, o que a senhora está achando da Copa desse ano? Rapaz, tá bom. Até agora o Brasil está ganhando, né? A gente está tendo um pouco de orgulho. Agora vamos ver daqui para frente, né? Ainda tem hoje, quarta-feira, né? O mata-mata. Ele tem que passar pelo mata-mata. Sim,
Sim, aí eu queria também saber qual é a sua expectativa para esse ano, porque há 4 anos atrás a gente perdeu o Hexa. A senhora acha que a gente tem alguma chance de ganhar o Hexa esse ano? Eu acho que tem. Bom, é isso. Muito obrigada pela participação. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos os telespectadores. A previsão do tempo do Brasil é de bastante chuva na região norte e sudeste do Brasil. Nós analisamos que na região sul do Brasil, uma boa parte da Amazônia, do Acre e uma partezinha da Rondônia se encontra bastante chuvas carregadas, de até 30 a 45 milímetros. Nós também analisamos que na região norte, na região sul do Brasil, nós vimos uma onda de frio que, devido à massa de ar polar vinda das regiões próximas da Antártica, se decai bastante as temperaturas dessa região. Já no sudeste, os estados mais afetados pela chuva é o Rio de Janeiro e a região sul e o litoral sul do São Paulo. Nós vemos que o Rio de Janeiro se tem um pouco menos comparado ao São Paulo, com chuvas de até 30 milímetros. Já no litoral sul de São Paulo, nós vemos chuvas de até 30 a 45 milímetros de chuva. Isso está ocorrendo devido à umidade do mar, que se encontra nessas regiões de instabilidade, que facilita a formação de nuvens carregadas. Já no Nordeste, no Pará e no Mato Grosso, esses estados se encontram em um clima mais seco. Já nas demais regiões, se tem um dia ensolarado, mas pode ter aquela chuvinha de fim de dia, de até 5, 10 milímetros de chuva, uma chuva rasa e simples. E é isso. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos os espectadores. Essa é a previsão do tempo de hoje para o Brasil. O perfume que tem a união perfeita entre delicadeza e intensidade. Coffee, um perfume que revela a sua essência e faz ser lembrada. Um toque, uma sensação, uma marca inesquecível. Coffee, porque sua presença merece ser única. Sol Boticário. Agora vamos aos destaques da política nacional. O cenário político brasileiro segue movimentado com debates do Congresso Nacional sobre a economia, educação e investimentos públicos. Além disso, o país já começa a acompanhar os preparativos para as eleições gerais de 2026. Nessa semana, um dos assuntos mais comentados foi uma operação da Polícia Federal envolvendo o senador e líder do governo do Senado, Jacques Wagner. O caso gerou repercussão em Brasília e provocou discussões entre parlamentares sobre os próximos passos da investigação. Enquanto isso, o Congresso continua analisando projetos relacionados à educação, saúde e direito dos cidadãos. Entre os temas debatidos estão propostas para avaliar políticas públicas e melhorar serviços oferecidos à população. Especialistas lembram que a participação dos cidadãos na política é fundamental para a democracia. Acompanhar notícias, conhecer propostas e entender o funcionamento dos poderes ajuda a formar uma sociedade mais consistente e participativa. E com a aproximação das eleições de outubro de 2026, aumenta a atenção dos brasileiros para os debates políticos e para as decisões que podem impactar o futuro do país. Boa tarde. Estamos aqui para entrevistar Dona Vera, que está cursando agora sua faculdade, para perguntar a ela sobre algumas coisas sobre política. Tipo, boa tarde, Dona Vera. Boa tarde. Como é que a senhora está? Estou bem, graças. Amém. Dona Vera, a senhora acredita que a política hoje em dia favorece muitas pessoas ou elas só buscam valorizar seu próprio nariz, vamos dizer assim? A política partidária, no meu ver, meu ponto de vista como cidadã, sim, ela tem a sua importância. Quando se diz, né, a democracia. Mas, portanto, a população, muitos da população brasileira, ela se deixa enganar, né? E barganha muito. Sim. E eu acho que essa questão do barganhar é o que está prejudicando, né? E, vamos dizer assim, afermentando os partidos para inchação de políticos sem compromisso.
Sim. A senhora acredita que um voto pode mudar muita coisa na política? Sim, desde que o voto seja um voto consciente. Um voto em que a pessoa tenha certeza e confiança daquilo que ela está fazendo. Eu sei que não se pode confiar na natureza humana 100%, mas pelo menos fazer uma investigatória, ver os propósitos, ver o que está atrás daquele plano político antes da chegada à votação, né? E saber em quem você está votando e também saber, é importante que cada cidadão conheça o seu dever, mas também que conheça, né, os seus deveres. Né? Não somente a importância, né, do venha cá, mas também da volta. Ou seja, quando eu dou o voto para um candidato, é porque eu estou dando voto, já de voto, né? Sim. Ou seja, é uma confiança, né? Que ele vai fazer aquilo que ele vai fazer aquilo que ele promete. Mesmo sabendo que entre muitos não acontece. Sim. Mas que sabendo pelo menos que não tem a consciência tão curta. Não, eu votei em quem? Para quem? Para quê? Para fazer o quê? Que estude qual é o plano de governo, quais são as propostas oferecidas, para que depois a gente possa cobrar. Sim. Né? Porque a gente tem obrigação, mas a gente também tem deveres. E deveres de cobrar, deveres de investigar, para onde que está indo o nosso dinheiro. O nosso voto foi entregue em quê? Para quê? Né? E não está essa mesmice, né? Esse rol vicioso que a gente vê, que é um vício, a política virou um vício, que ninguém quer sair, né? Ninguém quer deixar, ninguém quer soltar, ninguém quer dar oportunidade para outro, e as pessoas voltando naquela roda viciosa e vendo as mesmas coisas. A senhora trouxe um ponto bastante interessante, na sua opinião como cidadã brasileira, né, que está imersamente nessa política, né? A senhora acredita que a política dá uma certa atenção para a educação? Talvez, de uns tempos para cá, digamos que do século XX para agora, né, para o século XXI, podemos dizer que houve uma melhoria. Sim. Uma melhoria. Mas não seja a obrigação da política. Não é uma prioridade. Não é uma prioridade, né? É a obrigação. E mesmo assim a gente ainda vê uma obrigação meio que maquiada. Sim. Porque, principalmente na educação, quando frisam-se uma cota para negro. As cotas raciais. As cotas raciais. No entanto, só o negro não tem condições de pagar uma faculdade, de pagar um estudo. É verdade. Né? Porque se a gente fizer uma análise mais precisa, viajar não precisa nem ir para muito longe. Aqui no interior do nosso Nordeste, a gente vê pessoas brancas de olhos verdes, cabelos louros, e aí? Trabalhando marginalizado, trabalho escravo, e quer dizer que só o negro que não pode pagar a faculdade, ou seja, essa cota deveria ser trocada para os pobres. E os pobres não estão tendo o devido valor. Então, botou branco é rico, negro é pobre. E fez meio que um apartheid brasileiro. Certo? Exatamente. Aonde nós somos místicos, a gente somos misto, porque a gente somos da descendência africana. Houve uma mistura. A gente tem uma mistura de África com o europeu, né? Ou seja, é uma mistura. Então, ninguém é puro. É verdade. Ninguém é puro. Até porque hoje em dia, se você é branco e tem o cabelo crespo, você se considera pardo. Então, você não é branco. Mas você, eu acho que o que deveria ser
visto e analisado era as condições em que o cidadão vive e não a cor da pele, que não tem nada a ver. Em vez de uma cota racial, uma cota necessidade. Exatamente. Visaria não a sua cor de pele, mas o ambiente que você vive. O ambiente que você vive, que você está instalado, suas condições de trabalho, a sua educação até onde vai, de onde você vem, como é a cultura, sua família, né? E que parte sua família fez, seu pai é letrado, sua mãe é letrada, você tem uma cultura de estudo. Sim. Qual é seu sonho educacional, né? Porque se você vem de uma cultura onde o pai é analfabeto, a mãe é analfabeta e que trabalha ali no cabo da enxada, no corte de cana, para trazer o pão para dentro de casa, geralmente essa criança com 8, 9, 10 anos, essa criança vai estar ajudando o pai e não vai estar com um livro para estudar. É verdade. Então, onde é que está o incentivo dessa criança? Para a educação. Para a educação. E onde é que está essa política educacional aqui no Brasil? É isso que eu não vejo. É verdade, muitas coisas, né? Na política brasileira tem suas falhas, né? Não sei se vai melhorar daqui a alguns anos, né? Com essas novas eleições que vai vir de 2026. Mas o que resta é torcer para melhorar e esperar o que vai acontecer. A senhora gostaria de deixar alguma palavra para as pessoas que estão assistindo sobre política? Ou... Eu gostaria de falar, né, principalmente para os jovens, né, que agora o voto, a partir dos 16 anos, já está livre, né, para que Sim. todos vá, de seu título, que não seja apenas mais um documento para fazer um volume dentro da sua carteira. Sim. Mas veja que o título, ele é de responsabilidade. Esse é um documento no qual você vai exercer a sua cidadania para melhorar o seu país, o seu estado, o seu município. Então é importante olhar os candidatos, não se barganhar, não se deixar barganhar, não se deixar ser levado por lábia, né? Parar com esse ciclo vicioso. Não, porque se um candidato passa 4 anos na política, não faz nada. Aí passa mais 4, se reeleja de novo, vai se reeleger para viver mais 4. Se ele não fez 4 anterior, como ele vai fazer mais 4 posterior? E depois que passa um determinado tempo, bota alguém, fica governando por trás e depois ainda se reelege, ganha de novo e vai se reelegendo e fica esse ciclo vicioso. É hora de mudar, é hora de mudança, se não fez, vamos dar oportunidade a outro para tentar fazer. E a gente tem que usar o nosso título como arma. Como arma, o nosso voto tem que ser arma, porque não se ganha uma guerra sem lutar. E a luta tem que vir pelo conhecimento, né? É necessidade que cada um, nós cidadãos, sabemos da nossa obrigação, mas também sabemos, né, do nosso valor, né? O que a gente tem que fazer para melhorar e sair, a gente tem que saber dessas coisas, né? É de grande importância. Esse é o meu recado para todos os eleitores do Brasil e principalmente para os jovens que estão iniciando essa carreira aí de cidadão, que coloque a mão na consciência, que pense, que não seja mais um, que não barganhe o voto, porque se chegar um candidato para lhe dar uma feira básica, um par de óculos, um par de sandália, para fazer, não vou lhe dar vou dar uma cesta básica porque esse político ele já está dizendo quem ele é. É uma espécie de escambo, ele é uma troca de uma coisa. É uma troca, porque assim, eu creio que quando a gente não deve dar o peixe, porque o peixe ele vai assar, vai comer e amanhã ele vai estar com fome. Ou seja, você tem que dar a vara para que a pessoa crie as suas próprias condições e pegue o seu peixe, que dê capacidade para esse jovem que está estudando, que traga, né, novas políticas educacionais para o nosso Brasil, porque é disso que nós precisamos. Melhoria na educação, melhoria na saúde e melhoria da segurança. Muito obrigado, Dona Vera, pelo seu depoimento. Voltamos com vocês. Tava de carne. Vocês são E depois do banho, complete seu ritual de beleza com jet ski e hidratação aveludada, com extrato de roças tecnológicas e Nutrisense. Ele proporciona hidratação prolongada por até 24 horas, deixando sua pele com um toque suave e aveludado. Todo dia merece um momento especial de cuidado. Com a linha Jequiti-Sense, você encontra hidratação, perfume e bem-estar para sua pele. Sense Algodão,
Comece seu dia com a delicadeza do Jequiti Sense Algodão, um sabonete hidratante em barra com fragrância suave e aconchegante inspirado na maciez de um algodão. Sense Flores. E para quem ama perfume delicado, Jequiti Sense Flores traz uma fragrância floral e envolve que deixa a pele limpa, macia e perfumada por mais tempo. Sense Sortidos. Para quem gosta de experimentar novos aromas, Jequiti Sense Sortidos reúne diferentes fragrâncias em um único kit. Mais variedade para tornar cada banho uma nova experiência. Oliver Tree Nickel foi um cantor, compositor, rapper, produtor musical, comediante e cineasta norte-americano. Tree fez sucesso durante o início da década de 2020, acumulando bilhões de streamers nas plataformas digitais, principalmente no Spotify. O cantor norte-americano morreu em um acidente envolvendo 2 helicópteros que colidiram em pleno voo e caíram na manhã do dia 14 de julho de 2026, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A colisão deixou 6 vítimas, fatais no total, incluindo 5 pessoas que estavam a bordo de uma aeronave e o piloto da outra. As investigações iniciais conduzidas pelas autoridades locais e pela Força Aérea Brasileira apontam que as aeronaves colidiram no ar. A queda provocou um incêndio em um pátio de veículos, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos helicópteros tinha como destino a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, enquanto o outro faria um pouso para abastecimento. Das 6 pessoas que perderam a vida na tragédia, 5 estavam na mesma aeronave que o cantor. E outra notícia triste é que o bairro de Caetezu, em Abreu e Lima, no Grande Recife, registrou uma série de 5 assassinatos no início de junho, resultado de disputas pelo tráfico de drogas. Os casos ocorreram em um intervalo de apenas 3 dias, gerando grande apreensão na população local. É, muito complicado o que está acontecendo lá e muito triste também. Os principais episódios que compõem essa sequência incluem à noite no dia 3 de junho, um homem de 27 anos foi morto a tiros na rua 172, enquanto saía de casa, em moto. Madrugada do dia 4 de junho, criminosos armados e encapuzados invadiram a casa na rua 174, arrombando os portões, e assassinaram uma mulher de 48 anos e seu filho de 20. Sexta-feira, dia 5 de junho, 2 jovens de 18 anos foram mortos a tiros na Rua da Ilha, Rua 124, com imagens da câmera de segurança registrando o som dos disparos e a fuga do veículo em alta velocidade. As ocorrências passaram a ser investigadas pela Polícia Civil de Pernambuco, sob a coordenação da Força Tarefa de Homicídios. Informações oficiais sobre as prisões ou identificação exata dos autores após o registro dos casos ainda dependem de atualizações da Secretaria da Defesa Social.